A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja muito bem-vindo você que participa dessa aula conosco. Eu sou o presbítero Jonathan Morelli, estou representando a congregação do Jardim Boa Vista, que é dirigida pelo pastor Paulo da Cruz. Estamos dentro do setor 34 Pinheiros, dirigido pelo pastor Paulo Moraes, e somos da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Nesta oportunidade, nós vamos estudar um pouco mais sobre as lições bíblicas do segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais. A lição de hoje é a lição de número 6, o ministério de apóstolo. Diante dessa oportunidade, se você tem a sua revista, me acompanhe nas leituras, mas caso não tenha, na medida que eu for citando os textos da palavra de Deus, acompanhe, leia, isso vai ser rico para o seu desenvolvimento espiritual e pedagógico na palavra do Senhor. Você vai aprender muito mais e vai ter uma familiaridade maior com as Escrituras. O texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, e o texto diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo 11. A verdade prática, ela traz o seguinte texto: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 16. Acompanhe comigo. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glórias a Deus. O objetivo geral dessa lição, meus irmãos, é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. No tópico 1, nós vamos investigar biblicamente o colégio apostólico. No tópico 2, retratar o ministério apostólico de Paulo. No tópico 3, avaliar a apostolicidade atual. Graças a Deus. Nas últimas lições, nós estudamos sobre os dons espirituais, sendo eles, dentro das suas classificações, os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. Os dons espirituais, eles têm por uma característica, claro, primeiro, o desenvolvimento pessoal, então, uma edificação pessoal do indivíduo naquele em qual o Espírito Santo habita e age sobre a sua vida, porém, ele traz uma edificação para a igreja. Essa edificação para a igreja, que é o seu propósito, ela está muito atrelada à igreja local. Por mais que os dons espirituais testemunhem e possam revelar de forma externa a operação do Espírito Santo na igreja, e serve exatamente para isso, para que a igreja cresça cada vez mais, que a igreja seja edificada, tenha base para permanecer no seu desenvolvimento, existem os dons ministeriais
que tem por objetivo exatamente o desenvolvimento e crescimento da igreja, não só no quesito local, mas no quesito externo. Ou seja, os dons espirituais, ele tem um foco no indivíduo e na igreja local, e testemunhar e revelar, né, o poder de Cristo. Porém, os dons ministeriais, eles já têm uma parte de diferença nesse sentido. Ele não foca, ele não tem ali a sua ênfase no desenvolvimento individual de um único ser ou de uma igreja local, mas é o desenvolvimento daquela igreja local, a fim que ela possa crescer e se desenvolver cada vez mais no mundo externo, podendo então se multiplicar, podendo então se sustentar na doutrina e na palavra de Deus. Tendo essa diferença, não é? Entendendo um pouco da diferença entre os dons espirituais, os dons ministeriais, e claro, nós vamos também ter mais à frente alguns estudos, lições tratando sobre os dons de serviço. É importante fazer essa distinção para entender o objetivo de cada dom, aquilo que o Espírito Santo tem para a igreja do Senhor. Nos dons ministeriais, de acordo com a leitura que nós fizemos aqui, conforme aqui em Efésios capítulo 4, nós vemos que eles estão divididos em 5, que seria o dom de apóstolos, o dom ministerial de profetas, o dom ministerial de evangelistas, e o dom ministerial de pastores e o dom ministerial de doutores. Nós vamos começar agora a estudar o dom ministerial de apóstolos. Esse dom, o dom de apóstolo. E quando nós falamos de apóstolo, primeiro nós precisamos entender alguns pontos importantes, tá? Primeiro, apóstolo. A palavra apóstolo, ela vem de uma origem do verbo grego apostolen. Seria, apo. Apo seria estelo, né? Podemos colocar assim, seria enviar. Então, apóstolo, de certa maneira, seria enviado ou aquele que é enviado, ser enviado, podemos colocar dessa forma. Então, quando nós falamos apóstolo, a origem da palavra e o seu conceito seria aquele que é enviado, aquele que é enviado para uma missão, aquele que é enviado para cumprir um determinado objetivo ou função. Dentro da palavra de Deus, nós vemos que, a princípio, apóstolo, ele traz como a sua raiz o exemplo de Jesus Cristo. Em que sentido? Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte, olha: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha só, o escritor aos Hebreus, ele traz justamente este sentido que conota justamente com o quesito de apóstolo. No que eu estou querendo trazer e mostrando através desse versículo? O apóstolo, ele é aquele que é enviado. O Senhor Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus, mostra justamente isso, que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, né, o Filho, ele foi enviado pelo Pai para essa terra, para cumprir a sua missão, para trazer a salvação, e por isso ele é um apóstolo, ele foi enviado através do Pai. E todo esse sentido, olha só, o escritor aqui, ele traz o sentido da palavra, que é ser enviado para uma missão, enviado para algo. Então, o Senhor Jesus Cristo foi enviado pelo Pai, então ele coloca ele como apóstolo, ele foi enviado pelo Pai. Mas, mais importante ainda, ele coloca a raiz, né, a direção dessa palavra vinculada ao Senhor Jesus Cristo. Porque todo apóstolo, ele precisa carregar e ele precisa prosseguir a sua jornada sendo um imitador de Cristo Jesus.
o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo apóstolo, aquele que veio cumprir a verdadeira missão de salvação, aquele que veio se entregar por nós, aquele que veio doar a sua vida por cada um de nós, aquele que veio padecer, sofrer por cada um de nós. E o apóstolo, ele entrega a sua vida, ao Senhor Jesus Cristo, e ele vai com o seu coração aberto, assim como nós vemos o apóstolo Paulo, ele se entrega para cumprir aquela missão, ainda que aquela missão venha causar nele, no apóstolo, dores, aquele que é enviado para cumprir a sua missão, ainda que ele padeça alguns certos sofrimentos, mas ele se entregou, ele foi cumprir este propósito. Nós, quando olhamos para esse quesito de apóstolo, nós vemos que o autor aos Hebreus, ele mostra justamente isso. O Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso espelho como apóstolo. Ele é quem traz esse sentido do apóstolo, de cumprir a missão, de ser enviado e cumprir aquilo que o Pai, ou aquele que o enviou, e assim ele cumprir essa missão de forma plena, a fim de glorificar o seu nome e o nome do Eterno, do Deus Eterno. Olhando por esse sentido, nós podemos já entender que apóstolo é aquele que é enviado, aquele que vai para cumprir uma missão, aquele que vai cumprir, que é enviado por Deus para cumprir uma determinada missão. E esse seria o sentido real. Mas, abrindo um pouco mais, e até dentro do que nós vamos discorrer ao longo da lição, nós vemos que apóstolos, os primeiros ali, nós temos o colégio apostólico. E estamos aqui já no tópico 1. Esse colégio apostólico, nós temos ali por raiz apenas 12. São os 12 apóstolos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos fazer uma leitura em Lucas. Quero ler com os irmãos em Lucas capítulo 6, ler do versículo 12 em diante. Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante. Olha só o que diz o texto. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Nesse texto, nós vemos o Senhor Jesus Cristo escolhendo os seus 12 apóstolos, aqueles que trilhariam o seu caminho e seriam aqueles que trariam o fundamento da fé para nós. Jonathan, como assim eles trariam fundamento? Sim, eles permaneceram com o Senhor Jesus Cristo ali aproximadamente 3 anos e meio, e durante esse tempo eles foram ensinados, e o Senhor Jesus Cristo ensinou não só os discípulos, aqueles que estavam à sua volta, mas especificamente eles, os apóstolos. O Senhor Jesus tinha vários discípulos, ele tinha vários. Nós vemos nos textos sagrados que ele enviou 70, mas apenas 12 eram seus apóstolos. E por mais que nós vemos multidões seguindo a Jesus, apenas 12 eram os apóstolos. E esses 12, eles foram ensinados diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ensinava abertamente a todos que estavam à sua volta, ouviam seus ensinos. Mas esses 12, especificamente o Senhor Jesus Cristo ensinou e ensinou até em particular. E nós vemos, ao longo da palavra de Deus, que foram eles que ensinaram à igreja aquilo que o Senhor Jesus Cristo revelou para eles e ensinou. Por isso, foram eles que lançaram a base, foram eles que lançaram o firmamento da igreja no sentido para o nosso desenvolvimento e crescimento. Nós vemos isso em Efésios capítulo 2, podemos até fazer essa leitura. Efésios capítulo 2, versículo
20. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo é a base fundamental, é através dele que tudo é formado, toda a nossa fé está firmada. Porém, através dos apóstolos, daqueles no qual o Senhor Jesus Cristo escolheu, que houve o desenvolvimento, houve então o fundamento foi posto através dos apóstolos. Esses 12 que nós lemos aqui, conforme Lucas, capítulo 6, versículo 12 em diante, que foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo, existe uma particularidade, como nós vemos lá em Atos, nós temos Judas, o Iscariotes, como nós lemos que ele foi o traidor. Lá em Atos, nós vemos que ele é substituído por Matias. Falando dos 12 do colégio apostólico, nós vemos que existe uma particularidade. Então, olha só. Até então, o que eu mostrei foi que apóstolo as bases de uma questão do apóstolo seria a pessoa que é enviada, aquele que é enviado para cumprir determinada missão. Raiz, base da palavra apóstolo. Porém, nós vemos que apóstolo, na palavra de Deus aqui, como nós vemos, nós temos o conceito do colégio apostólico. O colégio apostólico era formado por 12 apóstolos, no qual o Senhor Jesus Cristo, após orar, ele escolhe. Então, esses 12 são aqueles que nós lemos aqui, enfim, foram escolhidos pelo Senhor Jesus Cristo. Qual que é a particularidade? Qual que é a característica desses 12? Primeiro, nós vemos esses 12, eles foram escolhidos, como nós lemos aqui em Lucas capítulo 6, 13. Eles foram escolhidos e foram chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma primeira particularidade do colégio apostólico. Eles foram escolhidos e chamados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós lemos isso em Lucas capítulo 6, versículo 3. Segundo ponto, eles andaram com Jesus durante todo o ministério. Eles permaneceram com Jesus, então eles foram chamados, permaneceram com Jesus, aprenderam, se desenvolveram, o Senhor Jesus Cristo os discipulou, ensinou, e eles permaneceram com ele até a sua crucificação e ressurreição, porque quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita, eles estão reunidos, e eles então estão junto com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles foram chamados, permaneceram com o Senhor Jesus Cristo. E essas características nós vemos até nas Escrituras Sagradas esse destaque. Nós podemos ver aqui em Atos, vamos ler lá em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Atos capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 21. Vamos lá. É necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha o sobrenome Justo, e Matias. Enfim, essa leitura aqui, que eu fiz, nós vemos aqui a discussão dos discípulos, dos apóstolos. Aqui nós temos 12, os 11, porque Judas estava morto, e nós vemos que eles estão discutindo quem poderia suceder Judas nesse momento. E aí, dentro dessa discussão, é colocado, então, qual seria o requisito. Então, a pessoa que poderia suceder Judas era alguém que deveria ter participado dessas particularidades que nós citamos. O Senhor Jesus ter chamado,
ter testemunhado ali todo o ministério do Senhor Jesus desde o início, olha, desde o batismo de João Batista. Então, desde ali, desde o princípio até a sua ressurreição. Precisava ser uma testemunha do início ao fim do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, nesse sentido. E com isso, eles escolhem ali, eles lançam a sorte e Matias é escolhido. É importante destacar que se fecha apenas nos 12. Não existe uma abertura do colégio apostólico para outras pessoas. Aí nós podemos questionar. Jonathan, mas espera aí. Você está me falando que apóstolo é aquele que é enviado perfeitamente. Você está me falando que o colégio apostólico são aqueles que o Senhor Jesus Cristo chamou, aqueles que andaram com o Senhor Jesus Cristo, que receberam a autoridade do Senhor Jesus Cristo também. E você está me falando que Judas, ao suicidar-se, eles escolheram Matias para substituir. Perfeito. E como que você está me dizendo que o colégio apostólico era apenas os 12? Se Matias substituiu Judas, por que não houve uma substituição dos demais apóstolos? E aí, a própria palavra de Deus já responde essa pergunta. Primeiro, a necessidade de uma substituição, a pessoa deve, para uma necessidade, os requisitos, vamos colocar dessa forma, para alguém substituir um dos 12 do colégio apostólico, é o que nós vemos ali em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Ou como nós lemos aqui, vemos aqui na Escritura, a pessoa precisava ser chamada por Cristo, a pessoa deveria ter principiado ali no ministério do Senhor Jesus Cristo e ter acompanhado até a sua ressurreição. E notamos que quando os discípulos, os apóstolos, colocam esse quesito, apenas 2 nomes são citados. Logo, podemos já compreender que não existiam outras pessoas com tais características. Tá, Jonathan? Então, essa outra pessoa, ela poderia ter substituído alguém no passar dos anos ou no que seja na morte dessa pessoa. Perfeito. Só que as escrituras, elas também revelam outros pontos que denotam que o colégio apostólico ele não é sucessível, então não existe uma sucessão, foi só um caráter aqui na quesito de Judas. Por que eu estou falando isso? Lá em Apocalipse, capítulo 21, Apocalipse, capítulo 21, nós vemos aqui no versículo 14, olha só o que diz a palavra do Senhor. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apenas 12. E o nome dos 12. Então não existe uma abertura aqui, no próprio texto sagrado, para vários nomes, ou os demais nomes, ou o nome daquele que vai suceder, enfim, não tem isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, vamos lá, Mateus, capítulo 19, Mateus, capítulo 19, Mateus 19, versículo 28, ele diz, o Senhor Jesus Cristo, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, olha só, o Senhor Jesus Cristo está deixando claro, primeiro que, só dentro de um contexto, aqui é a questão do jovem rico, e quem está questionando o Senhor Jesus é Pedro. Então, Jesus está respondendo aos apóstolos, aqueles que estavam com ele. E ele coloca que 12, apenas 12 seriam aqueles que assentariam no trono e julgariam as 12 tribos de Israel. Olha só, o Senhor Jesus Cristo já deixa isso claro. Lá em Apocalipse, nós vemos a revelação a João, também denotando justamente isso. Logo, nós compreendemos através das Escrituras que o colégio apostólico se encerrou ali em Matias.
ele não tem uma sequência, não tem uma sucessão, e é por isso que não existe uma sucessão. Ela se fecha ali nos 12. Então, compreendemos que apóstolo é aquele que é enviado para algo, para uma missão, né? Aquele que é enviado de alguém, e claro, enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, trazendo isso no contexto bíblico e compreensão. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, né, pelo Senhor Jesus Cristo por Deus, como nós vemos em Hebreus capítulo 3, o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus, e o apóstolo, então, ele carrega essa questão de se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo, de cumprir a missão como o Senhor Jesus Cristo cumpriu, né, na retidão, de ainda que exista o sofrimento, permanecer fiel. Entendemos que o apóstolo, ele tem uma separação, né, a palavra, do colégio apostólico. Então, apóstolo como palavra raiz de ir e ser enviado, mas nós temos o colégio apostólico, que eram apenas restrito aos 12. E por que era restrito aos 12? Porque a condição para você ser um dos 12, você teria que ter sido chamado por Jesus Cristo, você deveria ter acompanhado o Senhor Jesus Cristo do início, né, do seu ministério até o fim, né, ter recebido a autoridade do Senhor Jesus Cristo e ter sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Assim, eu trago essa compreensão, e até fechando o tópico 1, e entramos agora no tópico 2, né, que seria o apóstolo Paulo. E por que nós vamos falar do apóstolo Paulo e falando na questão de apostolado? Bem, se eu falei que apóstolo é aquele que é enviado, e nós falamos aqui sobre os 12, essa segregação, né, da palavra apóstolo e o colégio apostólico, e nós rotulamos, não nós, mas a palavra de Deus rotula Paulo como um apóstolo, nós precisamos sim discutir alguns pontos para distinguir, né, algumas características específicas desse ministério de apóstolo, o ministério do apóstolo, e até desmistificar alguns pontos que nós temos recorrentes no nosso dia a dia. Bem, quem era o apóstolo Paulo? Para você que talvez não conheça muito, mas na medida que você for se aprofundando na palavra de Deus, você vai conhecer muito do apóstolo Paulo. Dos 27 escritos que nós temos no Novo Testamento, ele escreveu 13. Além da discussão, existe uma discussão, ninguém sabe quem, de ele também ser o possível autor da carta aos Hebreus. Enfim, isso não entra no mérito. Logo, nós já vemos que nas Escrituras Sagradas, no que nós temos hoje em mãos da palavra de Deus, ele ali tem uma representatividade muito alta no conteúdo no qual Deus o usou para trazer a edificação da palavra da edificação da igreja através da palavra de Deus. Ele foi um canal, então ele foi muito usado nesse quesito. Nós vemos isso só pelas Escrituras, sobre o que nós temos em nossas mãos. Olhando para a sua vida, lá dentro da narrativa de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja, enfim, não vamos falar sobre isso, mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele era um teólogo e muito bem instruído, ele tinha um conhecimento teológico profundo. Ele cresceu, né, a palavra de Deus lá em Atos fala que ele cresceu aos pés de Gamaliel, um dos mestres judeus. Então, assim, ele estudou numa boa escola, ele conhecia muito bem os fundamentos da palavra de Deus, então ele estudou, ele conhecia a palavra de Deus, e quando digo a palavra de Deus, era o Antigo Testamento, era o que eles tinham em mãos, e o apóstolo Paulo era conhecedor. E é claro, podemos até destacar a sua, não só eloquência e conhecimento, mas podemos destacar ainda mais o seu conhecimento linguístico. Por que eu estou falando isso? As suas cartas, elas foram escritas em grego. Por mais que nós temos cartas que não foi exatamente ele que escreveu, mas as que era realmente foi ele que escreveu, foi escrito em grego. Logo, nós vemos que, por mais que ele fosse judeu, ele tinha um conhecimento da língua helênica ali, do grego. Ele, por ser
ele tinha uma cidadania romana, né? Então, a sua família, então ele tinha essa aquisição, ele conseguiu essa cidadania romana, logo ele também falava latim, né? Ali o italiano, vamos colocar dessa forma. Então, ele tinha um conhecimento linguístico também amplo, ou seja, resumindo, ele era um homem que conhecia muito, tinha um grande conhecimento, era um homem que tinha um grande conhecimento, foi o primeiro a difundir o evangelho na Europa. Então, quando olhamos para Paulo, nós vemos que ele teve uma grande participação no desenvolvimento da igreja. Tá? Por que eu estou retratando quem era Paulo e trazendo essas determinadas qualidades? Justamente para podermos distinguir algumas coisas. Por mais que, vamos colocar assim, por mais que Paulo tivesse todas essas qualidades, e o mais importante, quem chamou Paulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo, como nós vemos lá em Atos. Foi o Senhor Jesus Cristo quem chama Paulo. Quando o Senhor Jesus Cristo está a caminho de Damasco, e o Senhor Jesus Cristo aparece para ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, ele tem esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Além do mais, nós vemos que quem revela, quem ensina as coisas para o apóstolo Paulo, também é o Senhor Jesus Cristo. Ele aprendeu, é claro, com os demais apóstolos, com os discípulos do Senhor, né, sobre a questão da fé, sobre tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou, mas nós vemos, principalmente lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que é a leitura oficial da ceia, nós vemos que ele fala que ele recebeu do Senhor. Ele não fala que recebeu do homem, ele não fala que recebeu de um, de outro, mas ele fala que ele recebeu do Senhor, ou seja, ele tinha um conhecimento e uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo na sua vida. Nós vemos lá também, em 2 Coríntios capítulo 12, né? Então, as revelações que ele tem. Então, enfim, o Senhor Jesus Cristo chama, o Senhor Jesus Cristo ensina, logo, ele tem determinadas, e o Senhor Jesus Cristo o envia. Olha só, chama, prepara, ensina, nós vemos isso, e também o envia. Logo, se olhamos, ele tem as características, vamos dizer, de um apóstolo. Porém, e isso é importante destacar, o apóstolo Paulo não fazia parte dos 12. Jonathan, por que não fazia? Já citei aqui os requisitos. Jonathan, mas você falou que ele foi chamado, você falou que o Senhor Jesus Cristo revelava, você falou que o Senhor Jesus Cristo enviou. Porém, meus irmãos, ele não viveu, né, participou do ministério do Senhor Jesus Cristo desde o batismo de João Batista até a sua ressurreição. Ele não participou, logo ele não tem parte nesse requisito para ser um dos 12. Nós já falamos isso há pouco. Então, isso já mostra que o apóstolo Paulo não fazia parte dos 12. Então, por que chamamos ele de apóstolo? Lembra que nós falamos no início sobre a classificação de ser um apóstolo, a palavra, ser enviado, aquele que é enviado, aquele que foi enviado para cumprir uma missão. O apóstolo Paulo, ele tem exatamente essa característica. Ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi preparado, não só recebeu do Senhor Jesus Cristo, mas ele foi preparado pelos apóstolos, pelos discípulos. Ele não vai de pronto, ele se prepara, né? Nós vemos inúmeras pessoas que querem títulos, recebem uma chamada, até o próprio Deus revela para eles a chamada e já quer sair fazendo. Não, o apóstolo Paulo se preparou. Existe essa necessidade de se preparar, existe a necessidade de ouvir e aprender com aqueles que já estão atuando, fazendo, cumprindo a obra do Senhor. Existe esse tempo, existe essa necessidade. Pois bem, nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele não fazia parte do colégio apostólico. Ele mesmo retrata isso. Ele mesmo mostra isso. Nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Olha só. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como um abortivo. Olha só, ele se coloca como aquele
que não faz parte, ele não faz parte ali dos próprios apóstolos. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele mesmo já se coloca e reconhece que ele não faz parte, ele não deveria ser, enfim, ele já coloca essa posição. Porém, ele não tira também o conceito de apóstolo. E então é por isso que nós o chamamos de apóstolo. Nós podemos ver também na própria palavra de Deus, em 1 Coríntios, capítulo 9, até para ficar mais claro, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Olha só, o que o apóstolo está fazendo aqui? Jonathan, está meio confuso. Você acabou de falar que ele não era, você lê um texto que ele fala que ele não é, mas você lê agora um texto que ele está revogando, trazendo para ele, ele está querendo se colocar como apóstolo. Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele entende e ele compreende o sentido de ser apóstolo, no sentido de ter sido enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele sabe que ele tem uma missão, que ele foi enviado pelo próprio Cristo. Ele foi chamado. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, nós vemos que não é propriamente uma defesa, quando nós lemos no contexto do capítulo 8, enfim, todo o capítulo 9, nós vemos que não é propriamente uma defesa, mas é uma justificativa. O apóstolo Paulo está trazendo e mostrando a obra, o fruto do seu trabalho, que a igreja de Corinto é fruto do seu trabalho. E ele mostra também que ele é participante dos mesmos benefícios dos demais apóstolos. Enfim, não vou entrar na questão aqui, mas o que eu quero mostrar é o seguinte: o conceito que o apóstolo Paulo traz, que ele é apóstolo, é o conceito de que ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu um chamado, ele foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, e por isso ele é um apóstolo, mas ele não faz parte dos 12. Olha só que interessante também, quando nós, falando de, então, assim, Jonathan, e eu vou trazer um versículo, e aí, para exemplificar melhor isso. Então, Jonathan, quer dizer que existe apóstolo que não faz parte do 12? Na verdade, é isso. O colégio apostólico foi fechado ali com Matias, o último, e ninguém mais sucedeu ninguém. Nós não vemos isso nas Escrituras. Isso é um ensino que é promulgado inicialmente pela Igreja Católica, claro, para a questão do papado. Depois nós vemos outras igrejas, principalmente nos Estados Unidos, que vêm com essa ideologia da sucessão apostólica, que traz uma questão de apologia, cobertura espiritual e tudo mais, mas nós vemos que não existe isso na palavra de Deus. Os apóstolos que são mencionados na palavra de Deus não fazem parte do colégio apostólico. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 19. E não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Aparentemente, quando lemos esse texto, nem parece nada estranho. Mas olha só, quando nós lemos lá em Lucas, capítulo 6, nós não vemos Tiago, o irmão do Senhor, sendo colocado entre os 12. O Tiago que aparece aqui, olha só, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Tiago, o irmão do Senhor, não é citado. Nós vemos Tiago, que é irmão de João, né? Nós vemos aqui Tiago, filho de Alfeu, mas nós não vemos Tiago, o irmão do Senhor. Mas o apóstolo Paulo aqui, quando ele está falando em Gálatas, ele registra ele como apóstolo. Ou seja, o apóstolo no sentido de ser aquele que é enviado para cumprir uma missão, esse existe, esse é real, mas
que era no sentido da palavra, mas o apóstolo, no sentido quesito apostólico, esse não existe, esse não tem. O próprio apóstolo Paulo, como nós já discutimos aqui, ele não fazia parte dos 12, ele não fazia parte do colégio apostólico, mas ele era um apóstolo e foi alguém, um apóstolo, que teve uma relevância tremenda para o desenvolvimento da igreja do Senhor. Perfeito. Agora, até entrando nisso, já quero trazer aqui o ponto 3, apostolicidade atual. Entendendo que apóstolo é aquele que é enviado, aquele que é direcionado para uma missão, que o colégio apostólico é restrito, é fechado, conforme as características que nós já listamos, que até mesmo o apóstolo Paulo, ele não fazia parte dos 12. Nós vemos aqui o próprio Tiago, irmão de João, o irmão do Senhor Jesus, que também não fazia parte dos 12, então não fazia parte do colégio apostólico. Nós já vemos algumas discrepâncias da nossa atualidade. Primeiro, a nossa atualidade, nós temos um surgimento exponencial de pessoas que se auto-intitulou apóstolos, primeiro, para querer ser superior a pastores, evangelistas, presbíteros, que seja. Sabe, pessoas que querem ser maior, que querem ter o dom para ela. Nós temos que entender uma coisa, o dom precede o ministério. Em que sentido, João? Não estou entendendo. O ministério, você está falando do ministério. O dom precede cargo. A pessoa, ela recebe o dom de ser apóstolo, ela recebe o dom de ser evangelista, ela recebe o dom de ser mestre, doutor, seja o que for, ela recebe o dom de ser pastor. Ela vem antes, ela demonstra isso para a igreja, ela já trabalha atuante na igreja, ministrando o seu dom, antes que ela receba uma carteirinha, antes que ela seja ali, pessoas imponham as mãos e reconheçam esse ministério na vida dela. O dom precede isso. E essas pessoas que nós vemos na nossa atualidade, que se auto-intitulam apóstolos, apenas para querer ser superiores, está totalmente fora. Além disso, a conotação que essas pessoas trazem é uma questão de, às vezes, de subjugar as outras que estão à sua volta. Pessoas, eles querem dizer assim, olha, vocês têm que estar na minha cobertura. Vocês têm que estar debaixo da minha autoridade. Se sair da minha autoridade, está em pecado, está em erro. Não é assim. Não é assim. Nós não vemos isso. Então, e até eles trazem a questão de sucessão. Não, nós trazemos a unção dos apóstolos, nós temos a revelação. Não é. Nada suplanta as escrituras, nada suplanta a palavra de Deus. O colégio apostólico já se fechou. Hoje o que nós temos é o dom ministerial de apóstolo. E esse dom, ele não vem carregado com um título, mas ele vem carregado com uma missão. O evangelho do Senhor Jesus Cristo está a todos, e o Senhor Jesus Cristo nos destinou a todos ir. Mas existem aqueles que o Senhor Jesus Cristo chama de forma especial. E esse, o Senhor Jesus Cristo, nós podemos rotular e colocar que esses têm o dom espiritual do apostolado, de ser apóstolo. O dom ministerial de apóstolo, esse é ativo e ele permanece. Mas, sim, auto-intitular como apóstolo, dizer que a sucessão dos 12, isso é heresia, isso está fora da palavra de Deus. Mas o dom dentro da pessoa, no qual a pessoa ela é incumbida de levar o evangelho, ela sente essa necessidade de desbravar terras, de desbravar culturas e levar o evangelho. Nós vemos isso repleto e nítido na vida dos nossos missionários. Os nossos missionários, podemos dizer que, de certa forma, eles têm o dom ministerial do apostolado, do apóstolo sobre as suas vidas, pois eles vão, eles recebem um chamado especial e vão. Ao longo da nossa história até recente, aqui o comentarista coloca, ele cita John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, William Carey, ou a gente podemos dizer Guilherme Carey, que é o pai das missões modernas, não é? Nós temos Hudson Taylor, Dwight Moody, Gunnar Virgen, Daniel Berg, das Assembleias de Deus. Esses são apóstolos, esses que receberam o chamado do Senhor, desbravaram novas terras e proclamaram a palavra de Deus. Esse é o dom ministerial do apóstolo. E não pessoas que se proclamam, pessoas que dizem que são, que querem subjugar outras. Isso está totalmente fora. Concluindo, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente.
Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os ricões do nosso país ou em países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Olha só, assim eu quero encerrar. Esse dom está ativo, mas não nos moldes como esses dizem. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.